Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para analisar o pacote anticrime e a partir desse vídeo nós começaremos a analisar as alterações introduzidas no Código de Processo Penal. Nós gravamos 9 vídeos falando das alterações promovidas no Código Penal e a partir desse nós falaremos das alterações introduzidas no Código de Processo Penal. Eu quero antes ressaltar o seguinte, embora eu já tenha falado isso, mas aqui eu vou dar mais ênfase. As alterações promovidas no Código de Processo Penal, elas alteram de forma drástica e de forma estrutural o Código de Processo Penal. De maneira que eu digo com muita veemência que aquele advogado criminalista, que aquele profissional da área do direito processual penal, que não se atentar às mudanças introduzidas pelo pacote anticrime no que concerne ao Código de Processo Penal, encontrará profundas dificuldades para trabalhar nessa área. Para dizer que será praticamente inviável o seu labor na área de processo penal se ele não se atentar às mudanças introduzidas no CPP. Percebam que são mudanças que trazem, por exemplo, a criação do juiz das garantias, o Instituto da Não Persecução Penal, cadeia de custódia, altera basicamente o rito das prisões em flagrante e também da prisão preventiva, dentre outras mudanças que falaremos nessa série de vídeos. Nesse primeiro vídeo nós nos concentraremos a abarcar a análise do juiz das garantias e aqui eu já digo de antemão que não será apenas um vídeo que será capaz de contemplar todas essas nuances que envolvem esse instituto, então nós faremos vários vídeos analisando especificamente o juiz das garantias. O juiz das garantias é um tema que na sua criação suscitou muitas polêmicas, e aqui eu não me refiro apenas às polêmicas trazidas na imprensa, polêmicas dentro do próprio governo federal também. O caso mais notório é a divergência de opiniões em relação à implementação desse instituto entre o presidente da República e o ministro da Justiça. Todos acompanharam. O presidente da República sancionou esse tópico dentro do pacote anticrime, portanto, contemplando a sua criação, e o ministro da Justiça, ele diverge da sua criação, ele é contrário. Então, percebe que dentro do próprio governo existe essa divergência. Esse tema nós vamos analisar aqui, ele, embora seja novo na legislação, ele não é tão novo assim nas discussões doutrinárias. A doutrina já discute a sua criação ou não há muito tempo, pelo menos há mais de uma década. E lá em 2009 havia um anteprojeto de reforma no Código de Processo Penal que contemplava a criação do juiz das garantias. Evidentemente que esse projeto não foi para frente no Congresso Nacional, mas eu faço esse contorno aqui só para vocês entenderem que não é um tema tão novo assim. Embora nos moldes que a gente conhece a partir da sua entrada prevista na própria lei, que é o Código de Processo Penal, trazido pela lei anticrime, nós vamos ver que esses dispositivos não havia da forma como há. Então nós falaremos bastante desse dispositivo. Falaremos da decisão do ministro Dias Toffoli em relação a esse instituto. Falaremos da decisão também do ministro Luiz Fux em relação ao juiz das garantias. E analisaremos artigo por artigo que introduziu esse instituto no Código de Processo Penal brasileiro. Esse instituto está previsto nos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e também 3º-F. Então percebam que nos artigos que eu mencionei aqui anteriormente é que vamos encontrar a previsão do juiz das garantias. Esse tema também provocou muita polêmica em relação às alterações que trariam na estrutura do Poder Judiciário. Então percebam que comarcas de vara única teriam muitas dificuldades para implementar o Instituto do Juiz das Garantias, porque tem que haver 2 juízes, como eu já disse, um para a fase investigativa e outro para a fase processual, e muitas comarcas têm apenas um juiz. E em virtude do prazo exíguo de vacatio legis, de 30 dias, ou seja, a lei foi publicada no dia 24 de dezembro e entrou em vigência no dia 23 de janeiro, talvez não daria tempo. E perceba que esse prazo coincide, inclusive, durante o recesso judiciário.
É justamente durante o período de recesso judiciário que entraria aí em vigência esse dispositivo. Então, esse é um ponto que levantou muita polêmica aí também e que fez parte das análises do ministro Dias Toffoli e também do ministro Luiz Fux. O juiz das garantias, evidentemente que eu vou analisar especificamente cada artigo, mas um resumo da ideia do legislador é que existisse um juiz que atuasse na fase investigativa da persecução penal. Lembrando que a persecução penal ela é formada pela fase investigativa, ou também chamada fase pré-processual, que basicamente é a fase conduzida pelo delegado de polícia, em regra. Eu digo em regra porque não existe apenas o inquérito policial que compõe a fase investigativa. Existe, por exemplo, comissão parlamentar de inquérito, que é uma investigação legislativa. Mas, em regra, a autoridade policial que conduz a fase investigativa. Dentro da persecução penal, temos também a fase processual e, por fim, a fase de execução penal. Portanto, são 3 as fases que contemplam a persecução penal. Perceba que o legislador quis que existisse um juiz específico para a fase investigativa, na fase inquisitorial, que atuaria até o recebimento da denúncia. A partir do recebimento da denúncia, entraria outro juiz, o chamado juiz da instrução e julgamento. Então, teria que haver esses 2 juízes. O juiz das garantias seria o juiz, como o próprio nome já diz, que seria responsável por assegurar os direitos e garantias individuais, que seria o juiz, por exemplo, que analisaria a prisão em flagrante, que determinaria uma prisão preventiva, que determinaria uma medida cautelar, como sequestro, como uma busca e apreensão. Enfim, esse seria o papel do juiz das garantias. Lembrando que tem outros papéis que nós, como eu já disse, falaremos de forma específica num vídeo mais à frente. E outro juiz para atuar durante a fase processual, porque justamente a crítica que havia na doutrina, em homenagem ao sistema acusatório brasileiro, que também falaremos especificamente o que é o sistema acusatório brasileiro mais à frente, era contaminado esse sistema porque o mesmo juiz que determinava a prisão preventiva, o mesmo juiz que atuava na fase investigativa, conduzindo diligências, enfim, ele era o mesmo que iria julgar, era o mesmo que iria sentenciar. E na fase investigativa a gente sabe que não existe o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, basicamente, uma requisição que o MP requer, muitas vezes a defesa fica sabendo depois. Então, há muita proximidade entre o juiz e o Ministério Público na fase investigativa. Então, percebam que havia essa crítica aí da possível contaminação do juiz das garantias, do juiz especificamente, que era o mesmo antes. Agora, nós vamos falar no próximo vídeo das decisões do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux em relação ao juiz das garantias. Vocês vão entender o que aconteceu no mês de janeiro de 2020 no Supremo Tribunal Federal. E depois, no próximo vídeo, falaremos também das especificidades dos artigos 3º-A ao artigo 3º-F. Lembrando que existe uma comissão do CNJ que está estudando as disposições organizacionais do Poder Judiciário brasileiro, de forma a implementar da melhor maneira possível o juiz das garantias. Então, a gente tem que aguardar nesse sentido. É isso que eu tinha para falar hoje nesse vídeo e encontro vocês no próximo vídeo.